que agora nós vamos para o último painel deste primeiro dia de seminário. O tema desse painel é Territórios com Manchas Compartilhadas, os caminhos possíveis para o trabalho colaborativo e gestão eficaz de riscos territoriais. Convidamos ao palco a moderadora Raquel Braga, gerente de Geotecnia de Mina e Barragem da CSN Mineração. Convidamos também os painelistas Diogo Carneiro Ribeiro Bueno Martins, que é engenheiro de planejamento energético da CEMIG. Giovanni José Pedrosa, que é consultor geotécnico corporativo da Nexa Resources. Guilherme Ferrari, consultor de projetos ADESIAP Congonhas, da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes Alto Paraopeba. E Rodrigo Rodrigues de Oliveira, gerente de Geotecnia e Hidrogeologia da Gerdau. E Vicente Alimento Júnior, que é diretor de Serviços Especializados em Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Riscos Operacionais da Vale. Muito obrigada. E eu passo a palavra para você, Raquel. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu queria só fazer um comentário, né, como cristiano, né, que a gente não sabe se a gente agradece ou se a gente torce o pescoço, né, por estar aqui como moderadora nesse painel. O painel nosso também ele vai ser no estilo de talk show. A gente não trouxe nenhuma apresentação, então vai ser mais realmente um bate-papo com relação às experiências de cada um. Né? E dentro do nosso painel, no assunto, né, territórios com manchas compartilhadas, os caminhos possíveis para o trabalho colaborativo e gestão eficaz de riscos territoriais, eu queria começar contando aí uma pequena história, né, que iniciou-se em 2018 com a prefeitura do município de Congonhas, né, que pode ser impactada aí por, na época eram 32 eram impactadas aí por 32 estruturas, poderiam ser impactadas aí por 32 estruturas de contenção de rejeito e sedimentos. E aí o município pediu para que fosse feito um trabalho integrado, né, entre as principais empresas, que no caso era a CSN, a Gerdau e a Vale. E aí, depois de muita discussão, de muito trabalho, foi implementado o PMSB na época, que é o Plano Municipal de Segurança de Barragens. Né? E quem faz atualmente, desde o início do processo, né, desse projeto, a gestão desse trabalho é a ADESIAP. Né? O Guilherme é consultor da ADESIAP. E aí eu queria te perguntar, Guilherme, como que você enxerga aí os principais desafios da ADESIAP na gestão aí do PMSB? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite do IBRAM para estar nesse painel aqui tão importante, com um tema que hoje é novidade para todos nós, né? Trabalhar, discutir um compartilhamento de manchas, o mesmo território sendo impactado por diferentes empreendedores. E acredito que essa seja a primeira iniciativa para se discutir, porque é um tema novo, né? Então, ele entrou na legislação com a resolução GMG 83 no ano passado, e isso até valoriza mais, Raquel, o Plano Municipal de Segurança de Barragem de Congonhas, porque a discussão se iniciou antes da legislação. Normalmente, né, nós somos, a sociedade como um todo, ela é reativa, a legislação não fica atrás. Normalmente, vem os problemas, a legislação ela é criada e depois há o movimento do restante. Lá a discussão começou até mesmo antes de se impor uma lei. Por quê? Em determinado momento, o mesmo ponto no centro da cidade, havia sobreposição de 8 manchas. Imagina se cada empresa fosse trabalhar de maneira individual, né? Instalando as suas placas, fazendo os seus simulados, instalando as suas sirenes.
ao invés de gerar orientação, ao invés de gerar segurança, iria ser ao contrário, né? Ia gerar-se a desorientação. E para que tenha outros fóruns, que esse assunto ele seja debatido em outros momentos, né? Que esse aqui seja só o primeiro, e que se envolva também a defesa civil, tanto as defesas civis municipais, estaduais, para entender também qual que é a visão delas a respeito do trabalho, qual que é a avaliação, qual que é os desafios. Então, fica aí para os próximos, que também haja o envolvimento das defesas civis, para entender o posicionamento delas a respeito do trabalho compartilhado. E hoje a gente está indo para o 5º ano, né, de execução desse plano. Como a Raquel comentou, ele foi pensado em 2018 e ele foi startado em 2020, então nós estamos no 5º ano do trabalho. E é um desafio muito grande, porque já é a 3ª gestão municipal. Então, isso também traz a força do plano, porque ele foi pensado numa gestão, houve uma troca, o plano continuou, houve nova eleição municipal e o plano continua. Ou seja, ele virou uma política pública municipal. Mas o que a gente gostaria mesmo é que se tornasse uma lei, porque, mesmo tendo o apoio das trocas da gestão, sempre tem uma particularidade. Hoje mesmo estamos discutindo a troca do nome, porque, como foi discutido bastante nos outros painéis, meu Paniago comentou muito a respeito da dificuldade que se tem com o tema barragem, né? Há uma resistência muito grande. Então, estamos discutindo nesse momento a retirada do nome barragem, por vários motivos. Tem a questão da resistência da sociedade, mas tem outro lado também, uma ideia de se abranger, de se tratar de outros riscos. Isso é um papel nosso, né, de tirar o foco um pouco da barragem e trazer para outros riscos do território que são muito mais frequentes. Então, por exemplo, em Congonhas nunca teve barragem nem nível 1, mas enchente tem todo ano, deslizamento tem todo ano, queimadas, incêndios tem todo ano. Então, é trazer a ideia do plano é que ele seja mais abrangente e traga outros riscos do município, para que a gente precisa do apoio do poder público. O plano ele é municipal. A DESIAP ela é gestora, ela faz a gestão das entregas, gestão de recursos, as empresas são as financiadoras, mas o plano ele é municipal. O ente principal, no caso, é a Defesa Civil, ela que dá as diretrizes do plano, mas tratar de barragem em qualquer território de Minas Gerais, principalmente falando quadrilátero ferrífero, ele sempre vai ser complexo, porque fica sempre na mente os acidentes. Mais uma vez, mesmo Congonhas nunca tendo tido nenhum problema com barragem, mas as pessoas sempre vão ter essa preocupação. E o poder público traz isso, a gente tem essa resistência, mas trabalhando muito com a cultura da prevenção. Então, a gente entende que, levando a mensagem para as escolas, a mensagem para a comunidade, a gente vai conseguir criar essa cultura e reduzir a dificuldade de se tratar de barragem. Tem uma outra dificuldade, que ela é inerente, né, ao processo, que toda aprovação de planejamento, de execução, ele precisa passar por 4 entes de aprovação. Então, a Defesa Civil precisa aprovar, né, o poder público local e as empresas. Afinal de contas, o nome delas está à frente. Então, qualquer iniciativa que é proposta, a CSN tem que aprovar, a Gerdau tem que aprovar, a Vale e o município. Isso torna o processo um pouco mais moroso, mas precisa ser assim, porque é a imagem das empresas e a imagem do poder público que está à frente. Então, precisa passar realmente por aprovação. A gente sempre termina um ciclo planejando o outro. Em 2024, estávamos com tudo pronto, houve uma troca de gestão, a gente teve que esperar os secretários tomarem posse, todo mundo começar a trabalhar para a gente mostrar o nosso planejamento e aí sim começar a trabalhar. Então, sempre que houver essa troca, a gente vai ter que passar por esse processo de apresentação, de validação do que a gente está trabalhando pela complexidade, né? Hoje são 14 estruturas que impactam o município, então ainda é um processo bastante complexo e demanda que o trabalho seja integrado, que é a palavra-chave, né? Integração. Hoje a gente consegue sentar na mesma mesa
e discutir temas que anteriormente eram discutidos individualmente por cada empresa. Obrigada. Pegando um gancho aí, né, falando dessa integração entre as empresas e dessa necessidade de aprovação também pelas empresas e pelo poder público, Rodrigo, como que você enxerga aí quais que são os mecanismos, né, para coordenação entre diferentes empresas, diferentes empreendedores e o poder público com essa questão da sobreposição das manchas de inundação? Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Gostaria de dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com grandes colegas de trabalho, né? Trabalhamos juntos lá no Plano Municipal de Segurança de Barragem de Congonhas, e especialmente falando de um tema tão importante quanto gestão de risco, gestão de crise e criação de cultura prevencionista, né? A gente não pode deixar de falar disso, né, no território. Importante a gente falar aqui também que, desde 2018, realmente, eu não vou remontar a história aqui, né, que já foi falado pela Raquel e pelo Guilherme, né, as empresas tiveram que deixar de trabalhar na sua individualidade e passar a trabalhar coletivamente em prol dessa criação dessa cultura prevencionista e, mais do que isso, né, orientar de maneira correta as pessoas, porque existiam muitas manchas e, obviamente, né, sobrepostas e como que nós vamos fazer, né? Tem muitas rotas de fuga diferentes, muitas placas, né? Qual o ponto de encontro que eu tenho que ir? Essa sirene é de que empresa? Essa sirene que tocou foi da Vale, foi da CSN, foi da Gerdau, né? E isso foi um fator aí motivador e preponderante para a gente poder seguir esse caminho de trabalho conjunto, né? E digo até mais, assim, territórios com manchas compartilhadas, esse trabalho conjunto ele não é desejável, ele é necessário, tá? Para que a gente possa realmente trabalhar, né, em prol das pessoas ali no território afetado. Bom, olhando para a pergunta objetivamente, né, como que a gente faz isso acontecer, né, eu diria que 3 pontos extremamente relevantes para esse processo, tá? O primeiro foi a criação do Grupo de Ajuda Mútua, né, o GAM, né, ele é o conselho gestor, digamos assim, tá, de todo esse movimento do Plano Municipal de Segurança, tá, e nele estão os entes de defesa, bem como as empresas, né, e lá começou uma provocação, né, de como que a gente faria essa gestão unificada de recurso e inclusive, de delimitação, né, de parâmetros técnicos e essas discussões todas. A gente chegou num consenso, né, depois de muita discussão calorosa, né, que deveríamos contratar uma empresa que fosse mediadora disso, gerenciadora. Daí, então, né, veio a DESIAP colaborar conosco, né, e desde então a gente tem trabalhado de maneira conjunta lá no GAM, né, que é o primeiro ente, digamos assim, que é o que trata ali o recurso e faz o plano estratégico, né, para o território. Tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar aqui, que é o protocolo de intenções. Esse é um documento importantíssimo para a gente, né? Ele delimita ali, né, todas as questões jurídicas, legais, questões de compliance. Obviamente que as empresas, cada uma tem uma, mas a gente trouxe isso de maneira unificada dentro desse protocolo, e ela traz ali luz também para questões de papéis e responsabilidades. Desculpa. Discussões de papéis e responsabilidades dentro desse protocolo, que é assinado, né, entre nós e a gerenciadora e a Prefeitura Municipal, no caso aqui lá de Congonhas. Tá? E um terceiro, e não menos importante, ponto que eu preciso falar, é que, mesmo assim, ainda tinha uma necessidade de uma linguagem comum, porque, quando a gente fala de emergência, a gente tem diversas formas de atuação, e cada empresa tinha uma lá na sua individualidade, dentro do, né, gestão de riscos que aquela empresa tinha adotado. E qual foi a linguagem comum que foi adotada? E aí, já fazendo um grande reconhecimento aqui, né, Corpo de Bombeiros e SEDEC nos ajudaram muito nisso, que foi trazer a linguagem de SCO, que é o Sistema de Comando em Operações, para que a gente pudesse atuar de maneira sinérgica, conjunta, e que não tivesse dúvidas do papel de responsabilidade de cada um ali. Então, realmente, foi muito importante, naquele momento, trazer o SCO para dentro desse contexto, né? E, basicamente, a gente está falando aí
de um simulado, né, anual para mais de 13 mil pessoas. São mais de 100 pessoas envolvidas, tá, gente, dentro do SCO, cada um de uma empresa, mas cada um sabe trabalhar o que deve ser feito, como deve ser feito, para quem deve reportar naquele momento. Então, eu diria aí que o SCO ele foi preponderante, inclusive, para essa linguagem universal, para que a gente pudesse ter, não só de maneira mais fácil e assertiva, o fluxo de comunicação entre as empresas, mas, especialmente, para a gente pudesse passar para o comando de incidente ali, né, seja o Corpo de Bombeiros, seja o Compdec, seja o SEDEC, né, o que está acontecendo naquele momento numa situação. Tá? Então, isso realmente tornou esse plano como um todo muito operacional e eficaz. Muitíssimo obrigada. E, Vicente, né, eu sei que hoje está na Vale, também a empresa compõe o PMSB, só que a Vale ela tem diversas estruturas em outros territórios, né? Em Congonhas, a gente já sabe como que funciona, juntamente aí com o PMSB, que vocês compõem também o PMSB junto conosco. Como que funciona em outros territórios, como que vocês veem esse desafio, né, de trabalhar com outros empreendedores, com manchas compartilhadas, como que vocês enxergam isso em outros locais onde que vocês atuam? Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que foi assim, uma grande mudança de postura, a partir do momento que a gente parou de olhar só para o nosso escopo e começou a olhar, né, encarar desafios de sobreposições desses estudos de ruptura. Para além do caso de Congonhas, do GAN, a gente tem cenários que a gente tem sobreposição de estudos de ruptura com outras empresas de mineração. Né, um exemplo é a própria AngloGold, né, em Nova Lima, e empresas de outros setores, né, como é o caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, que a gente também tem uma sobreposição de mancha com a própria CEMIG. É sempre um desafio, e a gente tem alguns temperos, digamos assim, né, para botar mais criticidade ao processo. A Resolução 83, acho que ela traz no artigo 43, né, até a necessidade do empreendedor considerar rotas de fuga, pontos de encontro e até sistemas de alerta compartilhados. Né? E quando a gente fala de rota de fuga e pontos de encontro, isso é óbvio, né? Por mais que pareça novidade, mas é óbvio. Mas é importante a gente se colocar no lugar de comunidade e fazer o julgamento, né, que a gente falou mais cedo com o pessoal da comunicação aqui. A pessoa da comunidade ela não tem a necessidade de saber qual ponto de encontro eu vou, de qual empresa, de qual barragem. Isso só dificulta o processo. Né? Então, esse é um primeiro passo. Agora, quando se trata de sistema de alerta, o desafio é maior. Né? A gente não conseguiu compartilhar sistema de alerta com empresas da mineração, por conta do acionamento automático de sirenes. Né? Então, se eu tenho uma estrutura com dano potencial alto e eu tenho que estar enquadrado na política nacional que pede um acionamento automático, como é que eu vou fazer a gestão de um falso acionamento? Então, em empresas de mineração, isso não é possível. Agora, a gente tem um caso de sucesso com a CEMIG, né, em São Gonçalo do Rio Abaixo, por ser uma empresa de um outro setor que é regulado por um outro órgão fiscalizador, que não demanda o acionamento automático de sirenes, a gente consegue colocar isso aqui de uma forma mais protocolar. Né? É uma chamada telefônica no hotline que a gente estava discutindo, é um registro formal de um coordenador de emergência de uma empresa para outra para fazer esse acionamento. Né? Isso gera benefício, principalmente para a comunidade e para os empreendedores. Né? A realização de uma implantação de rotas de fuga e pontos de encontro em conjunto, a realização de cadastro social em conjunto. Vocês imaginem, né? Nova Lima acho que é um caso bem emblemático. Nova Lima tem 42 barragens, 22 são da Vale, as outras 20 são de outros empreendedores. Aí, na segunda-feira, vai a Vale fazer cadastro social. No outro mês, vai passar a empresa B. No outro semestre, vai passar a empresa C, fazendo a mesma coisa. Então, é muito importante que a gente faça uma unificação dos esforços para a realização de cadastro social, para planejamento de ações de simulados com essa comunidade, né? Ações de engajamento, defesa civil nas escolas, que é um ótimo projeto que tem surgido aí, até chegar no dia D do simulado, entendeu? E também toda a devolutiva que o processo nos traz, né? E também faço a provocação para a gente também expandir um pouco, que a gente fala muito assim, né, em recursos físicos e tecnológicos para compartilhamento, mas uma equação muito importante é recursos humanos,
né, e esforços para fazer uma emergência acontecer. Então, a gente pensa muito assim, vou compartilhar a rota de fuga e ponto de encontro. Mas, diante de um cenário real, né, de uma emergência de barragens ou uma possível ruptura, você vai precisar de muita gente engajada para mobilizar aquilo que precisa ser mobilizado, entendeu? Para fazer gestão de abrigos, para fazer todo o processo acontecer. Né? Então, a gente também tem que olhar para esse lado também. Tá? Então, esses foram os principais desafios que a gente enfrentou e continua enfrentando quando se trata de um olhar unificado para os territórios. Muito obrigada. Você comentou aí, né, de ter não só compartilhamento em relação a outros empreendedores, a outros mineradores. A gente tem um exemplo aqui, né, com o Giovanni e o Diogo, desse cenário, né, com a mancha compartilhada aí e de estruturas diferentes, com cenários diferentes, né? Queria ouvir um pouquinho de você, Giovanni, quais que foram os principais desafios aí e os motivadores para a integração desses simulados com empresas aí em relação a setores distintos, né, como no caso mineração e a CEMIG. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar representando a Anexa num fórum tão importante, né, para a geotecnia brasileira. Tudo que nós vimos enfrentando ao longo desses anos, né, é importante essa troca de experiências aqui, né, e principalmente dessa questão que, historicamente, a mineração, o setor minero-metalúrgico, né, sempre foi tratado como se trabalhasse em silos, né? Cada empresa trabalha do seu modo, cada empresa trabalha do seu jeito, e aqui está sendo demonstrado que a gente está tendo que sair dos nossos silos, né, e trabalhar em conjunto com outras empresas, né, ou até mesmo de outros setores, que é o nosso caso. Eu vou falar um pouco aqui do nosso caso em Três Marias. Né? Em Três Marias, nós temos uma refinaria e nós compartilhamos o território juntamente com a CEMIG, né, onde, que eu creio que é conhecimento de todos, né, nós temos uma grande barragem da CEMIG, uma hidrelétrica em Três Marias, que deve ser provavelmente um dos espelhos d'água maiores do mundo. Né? A Anexa, desde 2019, em Três Marias, ela faz os simulados, né? Historicamente, desde os eventos que ocorreram por legislação estadual, nós fazemos os simulados práticos desde 2019. Né? E, desde então, também já vimos conversando com a CEMIG da questão da integração, de como fazer essa integração de setores distintos. Né? O ano passado, nós tivemos uma adesão considerável, né, nosso simulado. Né? Hoje, nós temos aproximadamente umas 300 pessoas nas AS com 77% de adesão. Né? Um trabalho árduo que a gente já faz no território. Né? E, como foi bem dito anteriormente aqui, na Resolução 83, nós temos um artigo que diz que territórios que convergem na mesma área, né, na mesma AS, obrigatoriamente devem realizar simulados em conjunto, até mesmo compartilhar suas rotas de fuga, compartilhar seus sistemas de alerta, centros de monitoramento, criação de um PLANCOM, envolvimento das defesas civis municipais, estadual também. Né? E nós tivemos 2 pontos em Três Marias. Né? O primeiro ponto é o desafio de mudar substancialmente a mancha de inundação. Né? Nós estamos falando aqui, né, o Vicente trouxe o caso da Vale, a mancha é muito semelhante. Né? Nós estamos falando de empresas do mesmo setor. Né? Eu participei no início da construção também do PLANCOM lá em Congonhas, são empresas do mesmo setor. Né? Em Três Marias, não. Nós estamos falando das nossas estruturas, que são relativamente pequenas com relação à estrutura da CEMIG. Ou seja, o número de pessoas impactadas pode aumentar em 10 vezes. Né? Então, o principal desafio é como fazer isso, como integrar. E tem um outro ponto não menos importante, que aqui nós temos legislações distintas. A legislação que nós temos hoje para o setor minerometalúrgico industrial é diferente do setor elétrico, até mesmo com periodicidades distintas de realização de simulados práticos.
Por isso que é um pouco diferente o contexto, né, que o Vicente bem trouxe aqui. A Vale compartilha o território com várias empresas, mas são empresas do setor mineiro-metalúrgico, né, até mesmo do setor de mineração em específico, que obrigatoriamente você tem que realizar simulados anualmente. Não é o caso, por exemplo, do setor elétrico. E como integrar isso, né? E, né, nós viemos conversando, Nexa e CEMIG, envolvendo também as defesas civis municipais, né? E na resolução 83, né, nós levamos até para os nossos colegas do SEDEC, né, que tem um artigo 21 que fala que casos excepcionais, né, deveriam ser tratados por uma Câmara Técnica específica, né, e até mesmo propor alternativas para a realização de simulados, ou como seria a melhor forma de integração, né, e nós levamos o nosso caso, né, até mesmo por curiosidade, para saber se no estado de Minas Gerais haveria um cenário como o nosso, né, e chegamos à conclusão que o cenário de Três Marias é único no estado de Minas, né? Então, a partir desse levantamento que nós tivemos ao longo do ano de 2024, conversamos e muito, né, com o pessoal da Defesa Civil Estadual, né, CEMIG, com as defesas civis municipais, de criar, né, alguma alternativa para a nossa condição, para o nosso cenário, né? E esse ano, nós realizaremos o simulado em conjunto com a CEMIG pela primeira vez, né? Estamos na fase de construção desse simulado, que tem um desafio de mudança de rotas de fuga, mudança de pontos de encontro, pessoas que anteriormente não estavam numas AS, agora estão dentro de umas AS, né? Então, é um desafio de comunicação, de integração com a comunidade, do entendimento, do porta a porta, de trabalhos educacionais, né, para que a gente faça o primeiro simulado este ano e, nos anos subsequentes, ao invés de fazer um simulado total com todo mundo, né, nos próximos 2 anos, fazer trabalhos setoriais, né, educacionais, em escolas, apresentando ferramentas também que podem ser utilizadas em simulados, como, por exemplo, o PROX, né, e, a cada 3 anos, fazer um simulado mais extenso. Muito obrigada. Falando aí, né, tanto você quanto o Vicente, né, trouxeram aí a questão da resolução 83, né, no artigo 43, que fala: empreendedores que possuem barragens que compartilhem as AS no mesmo vale jusante dos empreendimentos deverão compartilhar as rotas de fuga, pontos de encontro e sinalização de emergência, adotando sistemas de alarmes aí unificados. Queria aproveitar o gancho, né, incluir o Diogo na nossa conversa aqui, né, Diogo? Está aí muito quietinho, né? Como que você vê a proposta desse sistema de alerta unificado aí, considerando as diferentes tecnologias e abrangências aí em relação à área de risco? Estou como intruso aqui, né, setor de mineração, mas acho que tem tudo a ver com o painel, que é a integração, né? Então, a CEMIG tem um tempo já que está aqui na conversa, tanto com o IBRAM quanto com as outras empresas, né? Não é só questão dos territórios compartilhados, mas também, principalmente, essa cultura, né, de trocar a conversa, né? A gente sempre teve uma presença muito grande, um contato muito grande com a própria Vale, com a Samarco, né, mesmo antes desses assuntos específicos de simulados, sistema de notificação, né? Então, assim, eu acho que mais do que pensar nas tecnologias, é pensar nas pessoas mesmo, né? Então, a gente tem um desafio muito grande em Três Marias, que é como que a gente vai tocar um sistema de alerta integrado, principalmente por causa da abrangência, né? Então, a gente estava falando de cerca de 300, 400 pessoas, partindo para um cenário agora de 7.000 pessoas, né? Então, antes, quem fazia o simulado todos os anos ouvia a sirene, mas era orientado a não sair. E agora, no sistema unificado, né, a gente tem um discurso diferente, né? Agora, a gente tem que combinar que sempre que tocar a sirene, quem ouviu vai se dirigir a um ponto de encontro, né? Então, é uma virada de chave muito grande, não só de tecnologia, né, não só de procedimento. A ideia é ter o hotline também, né? A gente inclusive, já opera um hotline com a Nexa, a gente já vai beber dessa fonte do setor elétrico, né, que a gente opera uma subestação dentro da planta, né, de beneficiamento, né, que tem lá em Três Marias, e ter esse mesmo procedimento também para o sistema de alerta, né? Então,
na hora de operar esse sistema, né, a gente ter a mesma segurança que a gente tem hoje para um risco que é, inclusive, cotidiano, né, na planta. Né? Separar uma planta do tamanho que a gente tem da Nexa em Três Marias é um risco até para pessoas. Né? Então, tem um protocolo de segurança muito grande lá para essa operação conjunta. Né? Então, na hora que a gente está falando, vamos fazer a integração, vou fazer um acionamento, né, eu tenho que falar também dessas pessoas que vão ouvir. Né? Então, esse ano vai ter esse desafio da gente mostrar, antes você tinha um cenário mais simples, mas agora você está num cenário de risco. Né? Então, o próprio Prox vai ser muito esse hub de informação, né? Convencer a pessoa que agora mudou o procedimento, agora acionou o sistema de alerta, ele tem que saber qual que é o ponto seguro que ele vai se deslocar. Né? Para a gente do setor elétrico, tem muito ganho também de ter essa presença no local de outros setores, né? Principalmente porque a gente tem uma presença maior, a mineração movimenta mais a economia local, tem mais funcionário que pertence àquele território. A gente esteve com a Nexa na semana passada, o próprio William, que está lá, ele está dentro do território, né? O coordenador do PAIBM está ali dentro. Então, para a gente que está normalmente de fora, né, tem uma estrutura bem mais enxuta, né, a gente beber dessa fonte de pessoas que convivem com aquilo, né, convivem com as ações, são elas que estão ali, são público-alvo e também porta-voz, né, dentro de um cenário como esse. Né, é benefício para todo mundo. Para, no final, a gente está falando muito do que o Guilherme estava comentando, assim, o objetivo é a pessoa, né? O objetivo não é simplesmente o PAIBM, o PAI, né? O objetivo são as pessoas estarem seguras, né? Não é um simulado só de evacuação da barragem da CEMIG, é um simulado de segurança, né? A gente está trazendo aí a cultura de segurança o tempo todo, né? Um pouquinho também da dificuldade que a gente tem da mineração, do acionamento automático, né? No setor elétrico, a gente tem uma outra cicatriz, que é o cyberataque. Né? Então, mais do que o medo aí de a gente ter um acionamento indevido, né, às vezes, a gente ter um ataque de ter uma operação de um vertedouro nosso. Né? Então, no caso de Três Marias, né, a última vez que a gente operou vertedouro, né, 2022, já foi uma situação bem complexa. Né? Então, imagina a gente, na mesma rede que a gente está trafegando ali, o acionamento de sirene, ter ali algum acionamento indevido também, de acionamento de comporta, né? Eu ter um impacto direto. Né? Lá em São Gonçalo do Reabaixo, é a mesma coisa que a gente convive. Né? Eu tenho um reservatório lá, mais ou menos com o mesmo armazenamento, as manhas são coincidentes, mas essa percepção do risco lá da população é diferente. Né? Ela vê a gente como o operador do rio ali, né? Então, não vê tanto como o risco da barragem, né? Mas a gente sofre o mesmo tanto, né? O mesmo assédio, né? Desse sentimento da população, do receio ali, do empreendedor no local, mas tem um pouco de um viés diferente. Né? E à medida que a gente foi mudando essa chave, né? O simulado passou a ser um simulado de evacuação ali da população, um simulado do Plancon, então a própria identidade das comunicações a gente foi descaracterizando, né? Hoje é menos Vale, hoje é menos CEMIG, é algo bem neutro ali para o município, para ter essa percepção, assim, todo mundo dando as mãos ali para poder criar mesmo essa cultura junto da população que está ali dentro, né? A gente vai passar por esse simulado agora recente, né? Então a ideia é sempre a cada simulado agregar seguranças novas, né? Então, a própria cultura do SCO também, que a gente estava comentando, implantado muito antes aí na Vale também, o SCI, né? Então, a ideia é ter esse comando unificado, né? Acaba que a gente é um ganho técnico, né, para todo mundo, né? No setor elétrico tem uma regulamentação nível federal que é bem mais solta, né? Assim, a própria agência de regulação, a ANEEL, ela fala isso abertamente, né, que ela prefere que o empreendedor assuma esse risco técnico, né, assim, se você quer fazer algo mais simples, você que está assumindo esse risco, né, então assuma a bronca lá depois, né, como o Paniago comentou também, né, mas ao mesmo tempo assim é bom a gente ter uma padronização para voltar naquilo que eu comentei, né, assim, voltar nas pessoas, né, não adianta eu pensar de um jeito, assumir um risco diferente do que a Nexa já vem relacionando com a população, né? Já tem um discurso com as escolas, já tem um discurso com o comércio.
Então, é puxar a régua um pouco para cima, né, também. Então, a ideia da resolução do Estado, eu acho que é muito nisso, assim, compartilhar o território. É obrigatório, né, aqui no Estado, para quem está na política estadual, mas muito nesse sentido também, né, de todo mundo estar na mesma régua, né, no mesmo barco junto, né. Não, com certeza, com certeza. Chegou até uma pergunta aqui, bem associada em relação ao que a gente estava conversando, né, que tanto o Diogo quanto o Rodrigo comentou. E aí eu já vou trazer aí uma próxima pergunta para o Rodrigo aí, em relação ao posto de comando. Durante as emergências e suas respectivas responsabilidades, a pergunta do Pedro, como estão sendo feitas essas divisões? Né, a gente estava comentando há pouco tempo atrás com relação à questão da dificuldade, né, da definição aí dos papéis e responsabilidades em relação a cada empresa, né? Para a gente é um desafio muito grande, pensando aí em termos de PMSB, e aí, né, quando a gente tem diversos empreendedores aí que compartilham o mesmo território, isso realmente é um desafio. E aí, como que você enxerga isso? Não pode ser para outra pessoa, não? Bom, se eu pudesse aqui resumir em poucas palavras, assim, a base para isso tudo acontecer, eu colocaria aqui transparência, colaboração e escutativa. A gente precisa disso, né? O grau de maturidade do trabalho em SCO dentro de cada empresa, ele já foi muito diferente do que a gente tem hoje, você sabe disso, né? A gente está lá, no início, obviamente, a Vale muito mais avançada, tinha muito mais experiência, né, no tema, e a gente buscou muita ajuda, né, do SEDEC, do Corpo de Bombeiro, né, para trabalhar isso. E, realmente, na vida real, né, a gente quebrou o pau, digamos assim, né, lá entre as 3 empresas, para separar quem seriam os chefes de seções e os adjuntos, né, dentro do sistema de comando de operações ou em operações. Né, e, obviamente, a Vale teve um papel ali fundamental no início, e também não poderia deixar de citar aqui 2 palavrinhas mágicas, né, gente? Assim, planejamento e treinamento. Eu acho que isso é um mantra para a gente lá, né? Inclusive, né, o que a gente está fazendo agora de proposição de mudança as nossas reuniões, né, que a gente tem em reunião, que sejam, inclusive, no formato SCO, né, dentro do comando unificado, lá discutindo, né, os temas, no grupo técnico, junto com o chefe de seção e adjunto. Então, a gente, inclusive, moldou a forma de trabalhar em SCO, que não é tão comum, né, não é tão perceptível assim nas empresas por onde eu andei aí e discuti. Então, acho que isso foi uma grande mudança de chave para a gente, assim, né, de trazer a percepção, né, no que a gente consegue ganhar em termos de eficiência desses processos, porque, no final do dia, a gente precisa de resposta rápida para poder salvaguardar a vida das pessoas que estão ali, né, seja nas AS ou dentro da mancha integrada em qualquer ponto dela. A gente precisa de muita agilidade nesse processo. Então, realmente, eu acho que o SCO ele mudou o jogo para a gente, né? A definição ela começou dessa maneira. Hoje, a gente tem um rodízio extremamente importante, né, no âmbito das empresas. Então, os chefes de seções eles, né, foram sendo alterados ao longo do tempo, assim como seus adjuntos, para que as empresas pudessem ter a oportunidade de trabalhar igualmente ali, né, nas seções. Só para quem não tem acostumado com o sistema de comando de operações, é importante a gente falar que a gente tem lá o comando unificado e, abaixo dele, a gente está dividido ali em 4 seções, né? Seção de operação, seção de planejamento, né, seção de logística e a seção administrativa e financeira. E isso compõe lá, né, o nosso SCO, nossos simulados e a nossa forma de atuar em emergência. Então, a gente tem feito essas trocas, isso tem sido positivo para caramba para a gente. Né? E, obviamente, como eu havia falado anteriormente, né, tem a questão de planejamento e treinamento, gente. Então, trazendo até aqui a fala do Guilherme, né, a gente termina um ano já com um próximo desenhado, né, em termos de planejamento, não só de simulado, mas olhando para seminários orientativos, olhando para a comunicação, olhando para como o plano municipal ele tem que atuar nas escolas, né, no DEX, que a gente tem colocado, tracionado esse tema, para que, né, as pessoas que são ali na comunidade, pessoas-chave, possam ser também defesa civil. Tá? Então, isso tudo tem nos ajudado, né, nesse processo. Então, eu diria que a questão da descrição de papéis e responsabilidades lá
está muito nisso, no treinamento e planejamento. E, obviamente, a gente confia um no outro, né? Já estamos há 5 anos trabalhando juntos, nesse plano. Então, acho que a gente já venceu essa barreira, né? Já está trabalhando bem coletivamente. Rodrigo, escutando você falar, eu lembrei de um negócio que é muito importante, né? Quando a gente começa a olhar para território de manchas compartilhadas, é muito importante que a gente deixe claro para a comunidade que a gente está compartilhando isso, que podem existir cenários em ruptura em cascata, que uma barragem vai potencializar ou gerar o gatilho da subsequente. Isso tem uma característica. E, na grande maioria dos casos, a gente vai ter cenários que são barragens que elas compartilham o mesmo território, mas a ruptura simultânea das 3 estruturas, ela, no nível de probabilidade, é muito baixo, né? Então, isso tem que ficar claro para a comunidade, porque, senão, eles vão começar a entender que o fato de a gente estar compartilhando o território e fazendo simulados em conjunto é que as 3 barragens vão romper simultaneamente, né? Que não faz sentido. Então, é muito importante ter uma narrativa muito bem construída com isso. E aí, o dono do incidente, nesses casos que não há o efeito em cascata, ele vai ser o empreendedor responsável. E, obviamente, ele vai ter o benefício de contar com um comando unificado com os outros empreendedores, né? Acho que essa que é a essência de você fazer gestão de territórios compartilhados. Rapidinho, só complementando também a respeito do nosso posto de comando, falando em SEO, que é uma prática, né, que o comando do incidente é sempre da Defesa Civil Municipal. Então, o coordenador municipal de Defesa Civil dá as diretrizes, né, é o comandante, tanto de simulado, que a gente já fez vários, e também numa situação de emergência. O coordenador da Compidec é a pessoa-chave, né, que dá as diretrizes. E o SEO, isso é muito dito nos treinamentos, né, é uma metodologia flexível. E nós, diante da complexidade, são mais de 100 pessoas, então só no nosso staff, que apoia, né, o comando unificado, são mais de 30 pessoas. Então, por isso, nós criamos, inclusive, um chefe de seção do staff, que a metodologia não preconiza. Mas por que a gente fez isso? Porque são tantas funções, são tantas pessoas, que foi necessário a gente colocar uma pessoa ali, uma figura, para ser a chefe, para facilitar a comunicação. Porque se chega no staff, tem lá comunicação, tem segurança, tem outros instrumentos, a gente não sabia quem que era aquela figura central, que, por exemplo, o comandante iria chamar para perguntar alguma coisa ou para dar alguma diretriz. Então, definimos, né, o SEO permite isso, definimos um chefe de seção para o staff, demonstrando assim, a importância da flexibilidade também do SEO. Obrigada. Giovanni, dentro desse cenário, né, a PMSB a gente já está um pouco mais acostumado, né, porque é o nosso dia a dia, né, quais que são os próximos passos? Vocês comentaram que vocês vão fazer um simulado agora, né, prático, esse ano, com relação para essa integração entre a Anexa e a CEMIG, e o que vocês estão esperando aí, né, em relação ao envolvimento da comunidade, em relação aos simulados futuros, em relação ao engajamento da população? Como que vocês estão enxergando isso? Esse é o desafio, né? É o trabalho em conjunto que CEMIG e Nexa, né, já estão fazendo, que é o engajamento com a comunidade, assim, principalmente de pessoas que até então não estavam numa mancha de inundação, agora elas passam a estar numa mancha de inundação. Além disso, as mudanças de rotas de fuga, né, lembrando, né, nós fazemos simulado desde 2019 e, num dado momento, que está ocorrendo agora, né, as rotas de fuga estão sendo modificadas, os pontos de encontro estão sendo modificados, né? Então, assim, esse trabalho junto com a comunidade, esse trabalho educacional mesmo é importante, engajado junto com a Defesa Civil Municipal do município, que é extremamente importante isso também, né? E como próximo desafio principalmente essa questão de integrar os sistemas de alerta e emergência, porque, diferentemente do setor de mineração, né, o Paniagua até disse, agora recentemente, que a gente vai tirar aquela questão do acionamento automático de sirenes, né, isso é fantástico para todos nós, né, mas no setor
metalúrgico, isso já não é uma obrigatoriedade. Então, nós não temos, nesse caso, lá em Três Marias, o acionamento automático, mas devemos agora integrar as nossas sirenes junto com a CEMIG. Então, as nossas sirenes hoje, em tese, estão dentro de uma mancha de inundação porque considera a nossa mancha. Então, essas sirenes deverão ser realocadas, outras deverão ser instaladas também e integradas, e também integração do Centro de Monitoramento Geotécnico, o nosso centro, nosso CMG em Três Marias, juntamente com o Centro de Monitoramento da CEMIG. Então, são grandes esses desafios, essa integração, a questão da criação de um Plancon também, por isso que é bom, de ouvir nossos colegas aqui dos desafios que foram e de todo o movimento que vocês fizeram para chegar no patamar que está hoje. Nós estamos começando a caminhada para essa integração. Ao longo dos próximos anos, nós trabalharemos firme junto a isso e contamos também com vocês, sempre nessa integração, como eu disse aqui no início, nós estamos deixando de ser os silos para trabalhar integrados. Isso é muito bom para o setor como um todo. Se puder só complementar, tem um benefício que a gente tem pelo fato dessa diferença de regulamentação. Então, no caso de Três Marias, a gente está fazendo simulado a cada 3 anos. Não quer dizer que a gente pegou pelo mais flexível, na verdade, é tratar Três Marias como um caso diferente mesmo. Lá na CEMIG, a gente tem um total de 18 planos de ação de emergência hoje tocando. Três Marias, sem dúvida nenhuma, é o nosso pior problema assim, de trabalho de área, Então, mancha de inundação nossa vai parar lá em Sobradinho, no meio do estado da Bahia, ainda com 8 metros de altura de onda, Então, é um reservatório que, enquanto a gente tem o dique de segurança, que é o maior depósito em Três Marias, com 7 hectômetros, e em Três Marias eu tenho 18.850 hectômetros, Então, a escala é muito diferente. A ideia da população, voltando também de novo nas pessoas, é, nesse intervalo, a gente focar em comunicação. Não só o simulado, o simulado é uma capacitação da pessoa saber qual que é a rota de fuga, qual que é o ponto de encontro, mas a gente focar em outro método, da gente ter esse engajamento. Então, a gente começou agora com as escolas, então teve uma adesão muito boa, o pessoal gosta da pauta, assim, tem uma aderência muito boa, a Defesa Civil também do Estado tem tocado essa agenda, mas a ideia, ao longo desses 3 anos, a gente ter outras ações, o próprio PROX, ter oficina de PROX, a gente vai ter que ter essa presença ali mais massiva, Então, para a gente é até bom ter essa distância entre simulados, até para não frustrar, A gente não ficar a cada ano ali, às vezes perder um pouco de adesão, mas usar esse intervalo para trazer esse engajamento para o produto final ser o simulado, não o simulado ser algo que vai ser atropelando ali o processo. E, às vezes, até perder um pouco a eficácia, porque muitas vezes o que a gente escuta da própria população, quando a gente vai fazer o trabalho de seminários, a gente vai fazer o porta-a-porta, a pessoa fala assim, não, já participei desse simulado no ano passado, para que eu preciso ir esse ano? Então, assim, essa questão da cultura prevencionista ela é muito importante, mas a gente ainda não tem isso muito enraizado dentro da nossa população, até dentro de nós mesmos. A gente que trabalha dentro do setor minerário, a gente é obrigado, quando toca-se uma sirene, a sair do prédio onde a gente está, para poder ir para o ponto de encontro, e sem contar, igual foi falado aqui no primeiro painel, inicialmente você ainda para e pensa assim, na hora que você escuta a sirene, peraí, eu tenho que sair mesmo? Antes de qualquer coisa. Então, a gente precisa realmente melhorar a nossa cultura para tomadas de ações e para termos aí uma segurança e ter aquele intrínseco dentro em nós. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou atormentar ali mais um tiquinho o Vicente. A gente tem aí o ciclo do ACO, conforme o Paniagua comentou aqui no painel um pouco mais cedo, a gente encerrou um ciclo do ACO aí no ano passado, e a gente tem uma dificuldade grande, quando a gente fala dessa questão dessa integração, que o ciclo do ACO ele é feito para aquela estrutura em específico, Então, considerando aí que as sinalizações em campo e simulados são itens avaliados aí no processo da avaliação conformidade e operacionalidade do PAIBM, como que faz aí para garantir esses papéis e responsabilidades claros para que não haja dúvidas quanto à atuação conjunta quando a gente tem aí mais de uma empresa? Eu acho que tem um ponto importante, O ciclo de ACO
é anual, né, 52 semanas. Parte importante disso é justamente a validação de rotas de fuga e pontos de encontro. Aí você imagina o desafio que é quando a gente tem sobreposição de manchas, que pode ser de mais de uma estrutura de um empreendedor, que a gente também tem essa condição, e quando isso envolve outros empreendedores. Aí, me desculpem aqui o jargão, mas é nesse momento que aparece o verdadeiro ditado que cachorro que tem muito dono morre de fome. Né? Então, como é que eu vou conseguir fazer uma gestão eficaz? Está simulando uma ruptura aí já, né? Como é que eu vou conseguir fazer uma gestão eficaz de um território para garantir que, por exemplo, mês sim, no mês 1, a Vale é responsável pela manutenção, no mês 2, quem vai fazer a inspeção é a Gerdau, no mês 3, quem vai fazer a CSN. E se a CSN deu algum probleminha e não conseguiu cumprir o plano de inspeção deles e prejudica a nossa avaliação de ACO, né, da ACO. Então, é muito importante que existam papéis e responsabilidades claros, muito bem definidos. Quando tem uma empresa para fazer a gestão desse pacote, é o melhor dos mundos, entendeu? Porque daí você passa essa responsabilidade aqui para uma empresa gestora que vai fazer toda a operacionalização disso. Né? E também, quando a gente vai para simulados, é a mesma coisa. Eu posso ter 3 empreendedores fazendo um único evento que está sendo avaliado pela empresa A, empresa B e empresa C, que tem critérios de julgamento diferentes também, entendeu? Então, tudo tem que ser muito bem escrito, né? Por isso que é muito importante que a gente trabalhe na fundamentação jurídica para instituir um plano de auxílio mútuo, um grupo de auxílio mútuo, ou um RINEM que seja, para que tudo fique muito claro, responsabilidades, para que não haja prejuízo nesses ciclos. Tem muita coisa, pessoal, que a gente se preocupa com a compliance. Né? Eu tenho uma avaliação de conformidade aqui, se eu não tiver com uma plaquinha caída lá, eu posso ter aqui um resultado negativo de uma ACO. Mas é muito importante a gente também olhar para a questão prática da coisa. Né? Você imagina o impacto que isso pode ter numa comunidade em uma situação real de emergência, entendeu? Então, assim, a grande lição aprendida, né, de novo, tomar cuidado com o cachorro que tem muito dono para ele não morrer de fome, tá? Para a gente não deteriorar nenhum ativo e não menosprezar nada que seja de territórios compartilhados. Verdade, isso é muito importante. Voltando no assunto, né, que você estava comentando, com relação a essa questão que a gente vem falando desde o primeiro painel, na verdade, né, com relação à questão da comunicação, a questão da percepção do risco, né? Como que você tem visto aí, Diogo, que a população percebe o risco, né, em relação a cada tipo de barragem? São 2 tipos diferentes que se tem, né, aí no território aí de Três Marias, em relação à barragem de hidrelétrica e a do setor metalúrgico, né, minerometalúrgico, né, lá do Giovanni, que vocês têm visto, observado na comunidade lá, como que é a percepção do risco em relação a essas pessoas? Três Marias, de novo, é um caso à parte, né? Assim, a gente tem muito essa diferença da percepção por causa do porte da barragem, né? Assim, qualquer lugar da cidade você acaba vendo a barragem de longe, barragem de mais de 1 quilômetro de comprimento, né? Então, é até uma dificuldade da gente criar essa cultura. O pessoal, assim, se romper, vai todo mundo embora. Já desiste, né? Assim, não tem por que fazer um plano, sendo que o impacto é muito alto, né? Mas acaba que a gente consegue reverter um pouco nessa cultura da prevenção. Então, se por um lado a gente assusta mais por causa do porte, né, a gente tem que ter essa presença para mostrar o risco existe, né? A gente estava falando no primeiro painel hoje, né, sobre comunicação, né? O risco existe, né, mas se a comunicação não for presente, você não passa a percepção, fica no achismo mesmo. Vai romper e vai lavar todo mundo, né? Então, assim, é uma barragem muito grande, com muita água, né? Então, acaba que não tem resposta. E a gente levar essa mensagem, não, tem resposta. Eu preciso de você no jogo, eu preciso de você no simulado, preciso de você no seminário, você tem que estar atento. Apareceu um fake news, você tem que saber onde está a informação. Então, Três Marias tem esse desafio particular, assim, de ter esse medo, né? A barragem é muito grande, a barragem realmente é algo que a gente... do pessoal ter esse receio simplesmente pela característica ali da barragem. Já em São Gonçalo, eu tinha comentado muito ali, né? Assim, a gente já chegou a ter, entrar vaiado na Câmara de Vereadores depois de um evento de cheia, né? Então, a percepção lá é muito disso, da gente ser o causador de inundação na cidade,
mas, ao mesmo tempo, ajuda a gente a ter uma presença. Assim. O Jean, que está lá já no segundo mandato, né, um coordenador que tem esse engajamento muito conosco, né, assim, tem meu telefone pessoal, tem de todo mundo lá, então acaba que tem essa aproximação mais frequente por causa dessa característica do setor elétrico de operar o Rio. Né? Eu não sou um operador que está mais distante, eu estou mais presente dentro do dia a dia das pessoas. Né? Tem seus lados bons, né? Então, no caso de São Gonçalo é mais fácil ter essa comunicação, a gente está mais presente, mas Três Marias, de novo, é o meu maior desafio. Né? Como que eu levo essa mensagem que, ó, calma, a barragem é grande, mas dá tempo de olhar, dá tempo de evacuar, a gente tentando trazer essa questão da evacuação preventiva. Né? O Paniagua até comentou isso, né? Assim, essa premissa que a gente tem muito, né? A premissa que vale é a barragem já caiu. Né? Então, a gente tem que tentar desconstruir isso. Né? Assim, a barragem é grande, mas não caiu ainda. Dá tempo, a gente vai avisar, o procedimento de segurança é esse. Então, é o foco, né, da mensagem, né, o foco da presença ali dentro do território. Só complementando, por isso que esse trabalho em escolas é fantástico. Né? Esse trabalho de defesa civil nas escolas, né? A Nexa faz um trabalho em outros territórios também, nas escolas, é muito eficaz. Né? Porque essa cultura de prevenção, todos nós sabemos aqui, que nós, brasileiros, ainda somos reativos. Né? Aqui no quadrilátero ferrífero, nós temos uma efetividade em simulados por tudo que ocorreu aqui no nosso território. Se a gente for para outro território, a gente sabe que a efetividade é diferente. Então, esse trabalho nas escolas é fantástico. Né? Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, com meu filho pequeno, que um dia viu uma figura da Defesa Civil, né, da Defesa Civil Municipal, tinha uma figurinha, falou: papai, sabia que eles são heróis? Eu falei: é mesmo, filho? Não só barragens que o senhor trabalha, mas também outros acessos, enchentes. Eu falei: não, que legal. Então, as crianças, esse trabalho nas escolas de conscientização, né, é fantástico, e a gente tem que trabalhar mais incisivamente nisso, que vai trazer essa cultura de prevenção. Né? E aqui nós estamos falando de barragens, né, mas não só barragens. Né? O PROCS traz isso de outros eventos que podem ocorrer, que a gente pode utilizar a ferramenta, né, e trabalhando isso dentro das escolas, com as defesas civis municipais, a gente vai ter uma eficácia considerável. E é o que já está ocorrendo. Né? Concordo. Só dando um exemplo, né? Não está relacionado com barragens, mas um dia minha filha chegou na van, busquei ela na porta lá do prédio, fomos entrar para dentro do condomínio. Deve ter tido alguma coisa na escola no dia, porque na hora que ela entrou no prédio, enquanto a gente esperava o elevador, ela foi direto no extintor de incêndio. E começou a avaliar o extintor de incêndio. Minha filha está com 10 anos. Ela começou a avaliar o extintor de incêndio, ela viu o símbolozinho da pressão, ela veio para mim e falou assim: mamãe, esse extintor não está bom. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim: oi? Aí ela: mamãe, esse extintor não está bom. Olha só, o ponteirozinho aqui, ó, ele tinha que estar aqui. Tem que mandar mensagem para o síndico para poder avisar ele. Aí a gente vê, assim, realmente, as crianças, né, a gente instruindo as crianças, fazendo um trabalho com eles, a importância em relação a melhorar essa cultura prevencionista. Chegou mais uma pergunta aqui, e aí eu vou direcionar ela para você, Rodrigo, porque ela vem do seu xará. Tá? Considerando que as sirenes são considerados aí ativos críticos, como as mesmas são cadastradas nas respectivas empresas e como assegurar a manutenção delas? Bom, não posso repassar, não, né? Tem que começar falando aqui. É uma excelente pergunta. Na verdade, a gente tem trabalhado de maneira a ter diversas redundâncias e, fatalmente, pode cair no esquecimento a questão do plano de manutenção dessas sirenes, né? Que é um ponto extremamente importante. Então, o que a gente tem feito lá, né, é emitido relatórios mensais, tá? E aí eu estou falando aqui especificamente no caso da Gerdau, mas a gente, obviamente, tem discutido isso lá no PMSB, né? O Wagner, que é o coordenador da Compidec, ele nos pediu para que a gente pudesse enviar, né, periodicamente, mensalmente, ali, uma avaliação, né, de como que estaria o funcionamento dessas sirenes,
né? E a gente chegou a discutir, inclusive, a questão de tocá-las mensalmente, que foi uma ideia que começou a ser discutida e depois, logo, na sequência, a gente partiu para que fosse feito o teste surdo, né, ou com volume zero, para que assegurasse o funcionamento, né, do ativo. Então, esse plano mensal ele é extremamente importante para que a gente faça o acompanhamento, né? Obviamente, aí, cada empresa também, né, olhando para cada empresa especificamente, tem o seu protocolo específico de asseguração, né, de funcionamento das sirenes. Eu sei lá, o da Vale, né, converso muito com a Marinelli, ela tem falado abertamente sobre isso conosco, assim como lá na Gerdau a gente faz testes esporádicos, né, randômicos, então, para além dos testes que a gente já tem programado para aferir esse funcionamento, né, eu também tenho certeza da CSN, né, a gente lá no plano municipal, mas eu diria que caminha muito nisso, tá, pessoal? Nessa transparência, né, com um ente de defesa, né, citando aqui abertamente o caso lá da Defesa Civil, né, do município de Congonhas, em que a gente entrega aí mensalmente um relatório de funcionamento dessas sirenes, né, assegurando que todo o sistema está, né, ali funcionando. Raquel, eu vou fazer uma reflexão bem breve, mas acho que é importante pegar o gancho, né? Vou usar o exemplo da Resolução 83, o artigo 43 que a gente falou aqui. Sistemas de alerta. Gente, sistema de alerta não pode ser só sirene, certo? Então, eu vou aproveitar aqui para reconhecer um trabalho do IBRAM, né, com o Júlio e com a Aline, que foi uma capacidade de mobilização bem grande junto ao IBRAM, para fazer uma proposta de revisão no Caderno de Orientações da Defesa Civil Estadual Nacional, aonde a gente já começa a expandir um pouco o leque de oportunidades. Quem está aqui na região metropolitana de Belo Horizonte provavelmente deve ter se deparado com o Cell Broadcast, que é aquele alerta que toca no celular quando tem uma previsão de chuva muito grande, entendeu? A gente tem o Prox, que também está galgando boas oportunidades de comunicação. A Vale também tem investido em comunicação via SMS e em outras tecnologias, a CEMIG também, né? Então, assim, acho que a grande provocação aqui é a gente começar a pensar fora da caixa, porque a sirene é boa, ela é importante, ela é mandatória, tem que ter sirene, mas não necessariamente ela precisa ser o único, não é uma bala de prata, entendeu? Pode ser que eu tenha uma condição de uma comunidade isolada que o meio mais eficaz de comunicação não seja uma sirene, seja um outro meio, certo? Pode ser que eu tenha cidades que são densamente povoadas, que é o caso de Congonhas, que eu consiga implantar um cell broadcast sem muita dificuldade, porque eu tenho cobertura de telefonia. Então, eu acho que a gente tinha que pegar e estimular os órgãos fiscalizadores a começar a pensar em múltiplas formas de comunicação, não só a sirene, porque ela também não abrange tudo, né? Se eu tenho um motorista de caminhão, dentro de um caminhão fechado, transitando Ela não pela vai 040, escutar a sirene. pode ser que ele não escute. Agora, se o celular do cara disparar igual dispara com o cell broadcast, certamente ele vai atentar. Então, expandir um pouco também mais as possibilidades, né? Sistema de alerta não precisa ser só sirene. Concordo plenamente. A gente precisa aproveitar e melhorar, né, a forma como a gente trabalha, como a gente enxerga isso, né? E, como última pergunta, aproveitando ali o restinho do tempo, né, ô Guilherme, você que está ali, né, nessa gestão na DESIAP ali em relação à PMSB, como que você tem visto aí, quais que são as estratégias que o PMSB tem adotando aí para promover a cultura de prevenção em comunidades aí expostas aí a múltiplos riscos, né? Acho que primeiro é importante reforçar, né, que a ideia do plano ela vai muito além do que a legislação fala de compartilhamento de rota de fuga, de ponto de encontro, de sirene, né? É a criação de uma diretriz única para os empreendedores que possuem barragem. Então, a comunicação, que em nenhum momento é citada na legislação, ela é integrada, ela é unificada. Então, se hoje uma estrutura tiver qualquer problema, vai sair uma nota do plano municipal, não uma nota da CSN, da Gerdau ou da Vale. A comunicação ela é integrada. Lá a gente tem o PMSB nas escolas, né? Normalmente tem o Defesa Civil nas escolas, lá nós criamos o PMSB nas escolas. Então, qual que é a diretriz? Se a CSN fosse fazer o trabalho na escola, seria de uma forma, a Vale, a Gerdau e a Defesa Civil. Então, se criou um arcabouço único de atuação. Então, tem as diretrizes
que aí é discutido no GAN, é discutido nos eixos técnicos, de como que o trabalho vai ser feito nas escolas. E isso, o trabalho é feito em todas as escolas que estão na mancha de inundação, assim como os núcleos de proteção e defesa civil comunitário. Então, se cria uma estratégia única. Quais são as comunidades que serão trabalhadas? Quais vão ser os critérios para definição? A gente vai criar um parâmetro para definir que aquela comunidade ela está mais exposta ao risco, indo além da questão da barragem. Como eu disse, num período de chuva, tem comunidades que sofrem com a chuva todo ano. Então, se a gente for falar naquela comunidade, obrigatoriamente, precisamos ter diretrizes para se trabalhar em situações de enchente e inundação. Não adianta a gente chegar lá e falar só apenas de barragem, porque a realidade daquela comunidade é outra. Ela vive constantemente com outro tipo de risco, não com apenas o risco de barragem. Então, a gente tem tentado levar uma mensagem única, né, integrada, e trabalhando com os outros riscos, e sempre colocando que as barragens estão em segurança. Porque tem essa preocupação. Veio aqui falar sobre o PMSB, veio aqui falar sobre barragem, é porque tem alguma que está com risco de romper. Então, a gente sempre bate. As barragens estão seguras, sempre estiveram, né? Mais uma vez, não teve nenhuma barragem que chegou nem a nível 1 de emergência em Congonhas. Então, a gente sempre coloca essa situação para eles. Antes de encerrar, uma discussão que a gente tem e que é importante, que precisa ser expandida, é a integração não apenas dos empreendedores, mas das defesas civis municipais. Hoje, não tem uma integração. Então, por exemplo, o município que faz limite com o outro, que compartilha ZAS, uma realiza o simulado em abril, a outra vai realizar lá em setembro, na mesma mancha de inundação. Então, por que não integrar também? Por que o simulado, as atividades não são feitas em conjunto? Porque numa situação de risco, num cenário real de emergência, essas defesas civis vão trabalhar em conjunto. Então, elas têm que estar preparadas para trabalhar em conjunto. E o simulado seria o pontapé inicial para que essas defesas civis trabalhassem em conjunto. Até ter uma interação boa, mas precisa ser, na prática, trabalhada em conjunto, porque qualquer risco que acontecer, elas vão trabalhar, porque há um compartilhamento de zona de autossalvamento. Então, talvez possa entrar na legislação, a gente não sabe, mas pode também, como boa prática, e a gente vai tentar fazer isso, né, de integrar as defesas civis do entorno para que o trabalho também seja integrado. Seja desenvolvido em conjunto. Muitíssimo obrigada a todos. Né? A gente já fez todas as perguntas. Agradecer ao Diogo, a Giovanni, o Guilherme, Rodrigo e ao Vicente. Boa tarde a todos. Muito obrigada.